Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos saber um pouquinho da sua história, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira, haja visto a divulgação do balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022, então estamos atualizando as informações dessa companhia que já passou aqui pelo canal. E agora, com as informações mais recentes, estamos aqui trazendo como que está nesse momento a situação da empresa. Estamos falando aqui da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG SA. E a CEMIG foi uma indicação dos nossos inscritos, do Washington Souza. Oi, Washington, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação. Uma honra poder lhe atender. E também quem sugeriu essa empresa foi o meu amigo Eduardo Reis, grande Eduardo Reis, também parceiraço aqui do canal, a quem eu agradeço imensamente. Mas caso você queira participar aqui também do canal, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e mandar a sua sugestão. E aproveite também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas, para que possamos entender os números da CEMIG, vamos contar também um pouquinho, ou recontar um pouquinho da história, até porque toda a história, tudo aquilo que a empresa fez e vem fazendo, naturalmente que tudo isso se reflete nos números apresentados pela empresa. Então, só para recontar um pouquinho essa história, para você entender o contexto como um todo, a CEMIG é uma empresa que nasce em 1952 em Minas Gerais, através do então governador Juscelino Kubitschek. E a ideia, na época lá, era justamente ter uma empresa de geração, transmissão e distribuição de energia dentro de Minas Gerais, já que Minas Gerais vinha ali numa crescente, principalmente na área de mineração e na área de siderurgia. E, para tanto, demandava energia. E o Estado ele tinha que ser também produtor dessa energia para impulsionar a economia do Estado como um todo. E aí, então, é que surge a CEMIG, só que na época, como Centrais Elétricas do Estado de Minas Gerais. Aí, já no ano de 1961, a CEMIG inaugura a usina de Três Marias e aí, na sequência, já na década de 60, passa a trabalhar não só com a geração, também com a transmissão e com a distribuição de energia. No ano de 1983, ela dá um grande salto na produção de energia, produção, transmissão e distribuição, abrangendo praticamente todo o estado de Minas Gerais, inclusive com a criação, a inauguração de mais duas usinas, que é a Jaguara e a Volta Grande. Chegando no ano de 1984, passa também a trabalhar agora na distribuição de gás, através da Gasmig, que é uma companhia de gás de Minas Gerais. Já no ano de 2004, transforma todas essas empresas, criando subsidiárias. Uma subsidiária voltada para a distribuição e a outra voltada para a geração e transmissão de energia. Então ela já começa a se reestruturar em termos de empresa. Chegando no ano de 2006, participa também de um consórcio que é Rio Minas Energia e passa a ter o controle acionário da Light, a Light que é lá do Rio de Janeiro, então a CEMIG já começa a se espalhar para outros estados também. Chegando no ano de 2016, ela passa por uma reestruturação e dentro dessa reestruturação começa a vender uma série de ativos para se concentrar no seu objetivo principal. Tanto que no ano de 2020 amplia a sua atuação tanto na área de geração de energia fotovoltaica, como também através dos complexos eólicos, participando agora também das chamadas energias alternativas. Chegando em 2021, ela se desfaz do seu controle na Light e passa a se concentrar não só na distribuição de energia, geração, transmissão e distribuição de energia para Minas Gerais, onde ocupa praticamente 96% do estado é atendido pela CEMIG, mas a CEMIG passa também a atuar em outros estados, tanto é que está presente através das suas subsidiárias em mais de 24 estados, quer dizer, em 24 estados, em mais de 177 sociedades nas quais ela participa e fazendo parte também de 9 consórcios dentro do seu setor. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da CEMIG, eu trouxe para vocês que os balanços de 2019, 2020, 2021 e o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a CEMIG. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da CEMIG SA, referentes a 2019, 2020, 2021 e agora as informações do dia 31 de dezembro de 2022. Começando lá pelo ano de 2019, o que é a CEMIG através dos seus números?
É uma empresa de 50 bilhões de reais. Esse é o tamanho da CEMIG. 50 bilhões de reais são todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E por ser uma empresa ligada ao setor de energia, e esse setor ele trabalha muito com base em concessões, e a concessão ela passa a ser um ativo intangível da empresa, já que ela representa o direito de exploração de um determinado serviço por um determinado período de tempo. Então esse direito aqui, ele é considerado como um bem de natureza incorpórea lançado aqui dentro do intangível. E também parte desses ativos financeiros em concessão são lançados aqui como realizável a longo prazo, valores a receber a longo prazo, também entre os ativos financeiros de concessão. E o imobilizado da empresa mesmo ele acaba sendo pequeno, né, perto do porte da empresa, 2 bilhões 450 milhões. Ela tem aqui dentro dos investimentos as suas participações nas diversas subsidiárias, né, que são criadas para a exploração de serviço de geração, transmissão e distribuição de energia. Então toda essa parte aqui de capital fixo ele acaba fechando aqui em 40 bilhões de reais, representando a maior parte do que é o patrimônio da CEMIG. E nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro, que representava lá em 2019 20,5% de todo o ativo da empresa, totalizando 10 bilhões de reais. Em 2019, a CEMIG tinha 1 bilhão e 200 em caixa e 4 bilhões e 700 em contas a receber. E aí, dentro de outros créditos, nós temos também os ativos financeiros em concessão, só que do curto prazo, de um ano apenas. Já para o ano de 2020, a CEMIG ela passa a ser uma empresa de 54 bilhões de reais. E dos 54 bilhões de reais, aumenta o ativo circulante, aumenta o capital de giro para 15 bilhões, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 5 bilhões de reais, e o contas a receber aqui praticamente estável em 4 bilhões e meio. Chegando em 2021, ela reduz aqui um pouquinho o seu tamanho, 52 bilhões de reais, e desses 52 bilhões nós temos aqui uma redução no ativo circulante, no capital de giro, que agora cai para 12 bilhões. Reduz o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e meio e mantém aqui uma estabilidade no contas a receber 4.700. Chegando em 2022, a CEMIG agora é de 53 bilhões de reais e o ativo circulante 13 bilhões 465. Aumenta um pouco o volume de dinheiro para 3 bilhões e 100, dinheiro em caixa, banco aplicação, e aqui também é uma pequena elevação do contas a receber 4 bilhões 915. Então o que nós observamos na CEMIG? Na CEMIG, ela é uma empresa de 50, vai para 54, 52, 53. Então reparem que não estão havendo aqui muitos investimentos na ampliação da CEMIG. A CEMIG praticamente ela vem mantendo toda a estrutura que ela tem. E o capital de giro também de 10 vai para 15, 12, 13, uma pequena elevação em relação lá ao ano de 2019. Olhando agora o endividamento da CEMIG, visto aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. A CEMIG ela tem uma dívida total de 34 bilhões de reais. Como ela tem um patrimônio de 50, deve 34, o peso da dívida corresponde a 68,1% de todo o seu ativo, sendo que a maior parte da dívida é sempre no longo prazo. No ano de 2020, a dívida agora é de 36 bilhões, 67,7%, apesar de uma elevação em valor monetário, mas uma queda aqui no peso da dívida para 67,7%, uma pequena queda. Já no ano de 2021, a dívida recua para 32 bilhões, 62,6%, e agora em 2022 a dívida recua mais ainda, cai para 31 bilhões 887 milhões, que em relação a todo o ativo corresponde a 59,4% do seu patrimônio, sendo que a maior parte sempre aqui no longo prazo. Então o que nós observamos em termos de endividamento? A dívida sai de 68 para 67, para 62, para 59, a empresa vem diminuindo o seu endividamento ao longo desse período. Os resultados produzidos pela CEMIG são vistos aqui pela DRE, onde nós temos aqui o faturamento 25 bi lá em 2019, no ano de 2020 25 bi, manteve aqui o faturamento na faixa de 25 bilhões, em 2021 o faturamento cresce para 33 bilhões e 600 e esse ano com 34.462. Então, o faturamento da empresa que ficou estável entre 2019 e 2020 sobe em 2021 e tem mais uma pequena elevação agora em 2022. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. No ano de 2019, ela registra aqui um lucro líquido de 3 bilhões 194 milhões, considerando aqui
um resultado positivo nas operações descontinuadas, fechando com lucro total de 3 bilhões e 194. Em 2020, o lucro recua para 2.865, em 2021, 3 bilhões e 752, e esse ano aqui um lucro de 4 bilhões de reais, então foi o lucro apresentado pela CEMIG nesse ano de 2022. Então reparem que o lucro da empresa vem numa crescente ao longo desse período aqui. Trago para vocês também nesses quadros aqui como que está a situação financeira da CEMIG, começando pela liquidez geral. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com índice de 0,90, vai para 0,94, vai para 0,97 em 2021 e fecha agora em 2022 com 0,99. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a CEMIG dispõe de 99 centavos. Praticamente, para cada R$1 de dívida, ela já tem R$1 de dívida se tivesse que pagar todas as suas dívidas, independente do prazo delas. Mas, como grande parte das dívidas é de longo prazo, vamos analisar aqui a liquidez corrente, que é o gráfico logo ao lado, que mede a situação financeira no curto prazo, no dia a dia da empresa. O índice de liquidez corrente saiu de 1,30, no ano de 2020 para 1,60, recua para 1,21 e agora praticamente estável em 1,20. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a CEMIG dispõe de R$1,20. Paga, sobra um pouquinho. Não é uma empresa que tem uma folga financeira, mas também não tem aperto financeiro. O que ela tem satisfaz as suas dívidas sem uma grande folga financeira, mas também sem passar aperto financeiro. Já o endividamento geral, nesse outro quadro, mede o tamanho e o comportamento da dívida da CEMIG ao longo desse período. A dívida que sai com 68,1% lá em 2019, recua para 67,7% em 2020, mais uma queda em 2021 para 62,6% e agora cai novamente para 59,4%. Mostrando então que a CEMIG ao longo desse período, ela vem reduzindo todo o seu endividamento. E hoje a dívida, ela corresponde a 59,4% de tudo aquilo que a CEMIG tem. Nesse outro quadro aqui temos os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida. A margem líquida, ela nos mostra o quê? De tudo aquilo que a empresa vende, que seria a venda do seu serviço, ela tem todo um custo, e ela paga suas despesas, e ela tem o seu resultado financeiro e também os impostos. Sobrando líquido e limpo para a empresa lá em 2019, 12,5%. Em 2020, essa sobra foi de 11,4%. Em 2021, 11,2% e agora esse ano 11,9%. Então reparem que ela vem mantendo uma margem líquida ali entre 11% e 12% ao longo de todo esse período aqui. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da atividade. Ele sai com 6,3%, cai para 5,3%, em 2021 sobe para 7,2% e agora em 2022 7,6%. Em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 7,6%. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico que nós temos ali, ele mede aqui o ganho do acionista. Quem tem as ações da CEMIG, quanto que ganhou nesses respectivos anos? 19,8% foi o ganho do acionista lá em 2019, 16,4% em 2020, 19,3% em 2021 e 18,8% em 2022. Ao ter as ações da CEMIG, os acionistas tiveram ganho através dos lucros gerados pela empresa de 18,8%. E ao falarmos em acionistas, trago para vocês também nesse quadro aqui os indicadores relacionados às ações, alguns indicadores relacionados às ações da CEMIG. Quanto que vale uma ação da CEMIG? R$ 9,90. Patrimonialmente, é esse o valor de uma ação da CEMIG. Mas ela é vendida no mercado a R$ 10,73, cotação essa do último dia 27 de março, quando da gravação desse vídeo. Então repare que o valor de mercado dela é um pouquinho superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,08, mostrando que as ações da CEMIG são vendidas com ágio de 8%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 1,86, o que dá uma rentabilidade da ação de 17,3%. Então isso é baseado no valor de mercado. Se você comprar uma ação da CEMIG hoje a R$ 10,73 e a empresa continuar ganhando R$ 1,86 por ação, ela vai te gerar uma rentabilidade de 17,33%. Dividendos por ação no último exercício de 2022,
A CEMIG distribui a título de dividendos R$ 1,30 e também a relação preço/lucro fecha em 5,77. Quer dizer, ao comprar ações da CEMIG, os acionistas vão levar em torno de entre 5 e 6 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 76,6% das ações preferenciais estão circulando livremente no mercado. Já as ações ordinárias, elas têm uma quantidade de ações bem menor, girando no mercado de apenas 6,2%. E a CEMIG, ela não tem definido um tag along, quer dizer, não há uma garantia de que, no caso da venda da empresa, os acionistas minoritários têm o mesmo tratamento dos majoritários. Então, ela não apresenta ali um tag along. Aproveito e trago para vocês nesse quadro aqui também o valor e o comportamento das ações da CEMIG nesses últimos 5 anos. A CEMIG, ela começa com a sua ação sendo cotada a R$ 5,40 lá em 2018. Olha só, R$ 5,40. E essas ações ainda em 2018, ela chega a bater ali na faixa de R$ 4,20. Isso lá em 2018. Ao entrar em 2019, as ações disparam e aí elas começam a trabalhar numa faixa de entre R$ 9 e R$ 10. Chegando no ano de 2020, ela ultrapassa a faixa dos R$ 10, mas aí vem a pandemia. E quando vem a pandemia, a ação ela despenca lá para R$ 5,20 aproximadamente. Passando o efeito inicial da pandemia, você repare ali que as ações elas começam toda uma sequência de altas, culminando até com uma cotação na faixa de R$ 10,50, isso no começo de 2021, ela recua, vai oscilando ali entre R$ 7 ou R$ 8 até R$ 11, quando ela chega a bater ali em 2021, e aí entre essas oscilações para baixo e para cima, ela atinge o seu pico com R$ 12,80 em agosto de 2022. E aí daí na sequência ela volta ali a oscilar entre 10 e 11 reais, culminando com a cotação agora nesse último dia 27 de março, quando da gravação desse vídeo, com as ações cotadas a R$ 10,73. Então, nesse gráfico, você vê quando que as ações da CEMIG tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da CEMIG, preferencial da CEMIG 4. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, essa é uma das empresas referências dentro do setor de energia aqui no Brasil. A CEMIG lá de Minas Gerais, aqui eu mando um abraço lá para todo mundo lá de Minas, que sempre está acompanhando aqui o canal, sempre está junto conosco, nos mandando mensagens, nos mandando aí um incentivo aí, a quem agradeço imensamente a todo o povo mineiro, aí vai o meu forte abraço a todos vocês, né? E então estamos trazendo as informações da CEMIG até para você, caso tenha gostado dos números apresentados pela empresa, para colocar no seu radar, porque é importante sempre na hora de fazer investimentos é fazer investimentos de forma consciente, saber o que estamos comprando, aonde que estamos investindo, se vale a pena, se não vale a pena, e sempre avaliando riscos e rentabilidade. E os riscos que são verificados através da situação financeira e do endividamento da empresa, e a rentabilidade que nos mostra se a empresa é geradora de retorno ou não, se ela é capaz de nos trazer retorno ou não. E esse retorno que ele é fundamental justamente para o crescimento do nosso patrimônio. Então, naturalmente, que temos que estar olhando esse retorno, mas também de olho nos riscos que esse investimento pode apresentar. E só dessa forma é que a gente consegue construir o nosso patrimônio para chegar num determinado momento, podemos ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos a todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.